Nesta aula, vamos dar prosseguimento ao capítulo 3, distribuições multivariadas. Estamos falando sobre os testes de normalidade univariados. Falamos dos procedimentos gráficos ppplot, qqplots e da correlação, o teste da correlação qqplot, que nós fizemos por simulação Monte Carlo. Então, nós vamos agora ver, continuando os procedimentos gráficos, né, a associação dos procedimentos gráficos. Na verdade, vou formalizar um teste com relação à correlação qqplot e fazer uma analogia ao famoso teste do Shapiro-Francia. Né? Então, Shapiro e Francia, são dois autores, eles propuseram testes que foram revisitados por Royston em 83 e 93, e que são testes muito importantes. O outro teste do Shapiro é o Shapiro e Wilks, né? Shapiro e Wilk, que é o teste Shapiro-Wilk. Então, nós vamos ver posteriormente. Então, nós vamos falar um pouquinho qual que seria. Acabamos de ver aqui o teste da correlação qqplot para a variável 1. Nós concluímos confrontando o nosso valor calculado da correlação entre os quantios observados e os quantios esperados da distribuição normal, que foram estimados, né? Não são exatamente esperados de forma exata, mas estimados por um procedimento fácil, né? A inversão da função de distribuição, por uma estimativa também da probabilidade acumulada, que corrige a continuidade da distribuição, que é aquele J, que é a posição, menos 3/8 dividido por N mais 1/4, né? 0,375 e embaixo N mais 0,25. J menos 0,375, e a razão disso dá uma estimativa da proporção de valores da amostra, de estatística de ordem da amostra, que seriam iguais ou inferiores à estatística de ordem J. Então, nós teremos que confrontar com um valor crítico tabelado, nesse nível nominal de 5%, pois 0,9511, obtido de 25 mil simulações de Monte Carlo, obtido nessa tabela 1 aqui. Agora, o que nós vamos ver que esse teste da correlação qqplot, que está lá no Johnson e Ircher, e que nós, igual eu falei, num trabalho de um orientado, que hoje é professor na Universidade Federal de Lavras, que é meu colega, foi expandido, é o teste, né, e aumentado o número de simulações realizadas no livro do Johnson, é o teste, que esse teste da correlação qqplot é, na verdade, o teste W' de Shapiro-Francia, né, que vocês podem ver nos artigos de Royston, em Royston 93. Então, Royston é a Simple Method for Evaluating the Shapiro-Francia W' Test for Non-Normality. E Royston de 93, a Toolkit, que é um artigo que eu acho que é o principal, for Testing for Normality in Complete and Censored Samples. Está no The Statisticians, de 1993. Então, esse teste do R, na verdade, é o próprio W', né? Então, o coeficiente de correlação RQ é o raiz de W', ou o RQ ao quadrado é o W'. O coeficiente de determinação seria igual ao coeficiente, à estatística do teste Shapiro-Francia. Esse teste utiliza uma simplificação do vetor de coeficientes A, dimensão N por 1, do teste Shapiro-Wilk. Então, o teste de Shapiro-Wilk, esse A seriam as estatísticas, as médias das estatísticas de ordem normalizadas. Shapiro-Wilk, no seu trabalho de 1965, no ano que eu nasci, o teste Shapiro-Wilk usava um tipo de normalização num espaço que envolvia as variâncias e covariâncias das estatísticas de ordem. Então, era muito difícil, porque depende de um núcleo na forma quadrática que, né, entorta o espaço, dobra o espaço. Então, esse coeficiente aqui na normalização lá no Shapiro-Wilk é um pouquinho diferente. Aqui a gente faz as métricas euclidianas. Então, qual que é a definição do coeficiente de A do Shapiro-Francia? Então, vou colocar aqui o estimador dele, mas se você tirar o asterisco e os tiozinhos aí, aqui você tem a definição original para os parâmetros populacionais. Então, Mi
é o vetor de médias da estatística de ordem, aqui estimado, se não tiver chapeuzinho seria as médias originais. E como que nós vamos normalizar isso? Nós vamos pegar o vetor de médias e dividir por milhinha mi, multiplicar, né, por milhinha mi v elevado a menos meio, ou seja, mi-til dividido pela raiz quadrada da milhinha mi, ou seja, mi-til dividido pela norma de mi-til, do vetor mi-til. Isso aqui é um vetor com os n componentes da amostra. Então, se nós determinarmos cada média e padronizarmos, dividirmos esse vetor pela sua norma, nós teremos esse coeficiente A aqui. Essa é a definição, se não tiver o tiozinho, é a definição do coeficiente A do Shapiro-Franz. Agora, o Shapiro-Wilk não usa uma norma desse tipo. Então, ele usa uma norma que vai ter uma matriz aqui no meio, que é a matriz que vai, né, uma função dela, que vai ser a função das variâncias e covariâncias das estatísticas de ordem. A estatística de ordem Mi1, Mi2, né? X1, X2, X3, entre parênteses. Então, que seriam as variâncias e covariâncias disso. Não só as médias. Então, as médias vão ser padronizadas de uma métrica mais geral, né? Envolvendo uma métrica mais geral, que vai ser a matriz V-2, se eu não me engano. Tá? Depois nós veremos isso posteriormente nesse próprio livro aqui, nas próprias aulas futuras. Então, com essa normalização, eu vou ter esse coeficiente A aqui, que seriam as médias, as mesmas que nós apresentamos, né? Que a gente obtém por φ menos 1, lá no R, que é enorme, daquele PJ para cada posição J de 1 a N. PJ é estimado por J menos 3/8 dividido por N mais 1/4. Tá? Então, é a fórmula que a gente mais usualmente usa para estimar as probabilidades. Então, a gente estima isso aqui, normaliza, temos esse vetor A estrela, que é um estimador do real valor A, com a definição dada no artigo Shapiro-Franz. Então, a estatística do teste de Shapiro-Franz é A estrela, cada componente desse vetor A, multiplicado por XJ, somados para até N, até a enésima posição, A1 vezes X1, estatística de ordem 1, A2 vezes X2, A3 vezes X3, até a N vezes Xn, A estrela, daquele vetor que nós acabamos de determinar, ao quadrado, dividido pela soma de quadrado de X, né, que é a soma dos desvios em relação à média ao quadrado. Aqui não precisa estar na estatística de ordem, porque ordenar ou não, essa fórmula resulta a soma das diferenças de XJ sem parênteses, ou XJ parênteses menos X barra ao quadrado, somado para todo N, dá o mesmo resultado. Ordenado ou não, e a média das estatísticas de ordem ou da amostra original é a mesma. Então, aqui embaixo é a soma de quadrado dos desvios em relação à média da amostra, hein, que nós temos, da variável que nós temos. Isso dá exatamente a nossa correlação ao quadrado. Então, nossa estatística do Shapiro-Franz é fácil se a gente pegar a definição de A, expandir aqui esse A estrela, e expandir aqui e mostrar, isso aqui é um produto interno, né, desse A pelo vetor das estatísticas de ordem, a gente consegue facilmente chegar na expressão do R ao quadrado. Tá? Que é da correlação ao quadrado, coeficiente de determinação. A distribuição nula de W' não é normal. Né? Então, Royce, em 93, ele apresentou uma transformação Box-Cox para alcançar a normalidade e obter aproximações dos valores P. Então, o que o Royce recomenda? Uma vez calculada a estatística, o nosso R2 ao quadrado, que é a correlação entre as médias das estatísticas de ordem estimadas, que nós vamos ter no tema original, com a estatística de ordem, essa correlação ao quadrado, coeficiente de determinação, nós pegarmos 1 menos ele, tomarmos o logaritmo neperiano, nós vamos ter um valor de y, cuja média e desvio padrão são, segundo Royce, por simulação, ele chegou nesse resultado, 1,2725 mais 1,0 negativo, mais 1,0521. Quem que é o 1? É uma quantidade função do n, é o logaritmo neperiano de n, novamente o logaritmo neperiano desse logaritmo neperiano de n, menos o logaritmo neperiano de n. Isso dá o 1, aí, se o n for 20, logaritmo de 20, logaritmo do logaritmo de 20, menos logaritmo de 20. Eu substituo aqui, eu tenho a média dessa variável aleatória. O desvio padrão vai ser função do 2. O 2 é logaritmo de 20 vezes logaritmo de 20, mais 2 dividido pelo logaritmo de 20. Substituo o 2 aqui, eu tenho o desvio padrão do y.
Se eu pegar o y menos o desvio padrão dividido por sigma y, eu tenho um score normal. E isso é válido para 5 a 5.000, que foi a amplitude que na época de 93 o Royce estudou. E o valor P é dado por 1 menos o φ desse valor Z aqui. Então, se nós tivermos um Z muito grande, essa probabilidade acumulada da normal padrão, esse φ de Z, aproxima-se de 1. Então, o valor P está próximo de zero, indicativo de não normalidade. Então, um Z positivo muito grande indica não normalidade. E um Z pequenininho, isso aqui vai aproximando, né, de zero. Quanto mais para menos infinito for o Z, mais próximo de zero, o valor P dá 1, né, aproxima de 1. Portanto, um indicativo de normalidade. Então, quanto maior o Z, menos normal é. Quanto menor o Z, mais normal é. Ora, isso acontece porque o W' é a correlação. Quanto mais próximo de 1, eu tiver meu R2, a correlação, mais indicativo de normalidade eu tenho. Isso aqui vai se aproximando de zero, né? Esse ln aqui dá um número negativo muito grande. Quanto mais próximo de zero eu tiver isso aqui, dá logaritmo de 1 aproxima de zero, que é o valor máximo disso aqui. Quando eu subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, que é uma média negativa, eu vou ter um valor muito grande do meu y. Muito grande do meu y, indicando não normalidade, porque meu coeficiente de correlação é próximo de zero. Afastou de 1. Próximo de 1 vai indicar normalidade no W', né? E no y grande é não normalidade, y pequeno indica normalidade. Quanto mais negativo, para o lado negativo, menos infinito for o valor de Z, mais normalidade indica. Assim, em vez de utilizarmos os valores escritos da tabela 1, que foram obtidos por simulação Monte Carlo e não são definidos para para todo N, para todo alfa, a gente usa isso aqui, calcula os valores P da normal e aplica o teste Shapiro-Franz. Então, o teste Shapiro-Franz é o teste da correlação Kick-Plot. Tá? Então, quando nós fizemos isso, a gente não sabia disso e nós fizemos esse trabalho. Na verdade, foi um trabalho desnecessário, né? Porque a gente tem um teste formal aqui com uma aproximação muito melhor do que aquela aproximação Monte Carlo. Não melhor, né? Mas não precisamos simular toda hora. Nós temos uma quantidade aqui que a gente pode computar mais rapidamente do que fazer simulações de Monte Carlo milhares de vezes. Então, a partir da distribuição são equivalentes, obviamente, é o mesmo teste, né? Só que obtidos por mecanismos diferentes, um usando a aproximação da estatística, o outro pela simulação Monte Carlo para obter a distribuição nula da estatística, que é da correlação Kick-Plot. Então, se quisermos, podemos obter valores críticos invertendo as expressões de Royce a partir da distribuição normal padrão, mas não é necessário fazer isso aí. Na próxima aula, eu vou falar dos pp-plots, né, que é o segundo procedimento gráfico que nós vamos apresentar. Né, nós apresentamos o que é plot, o teste da correlação Kick-Plot e relacionamos isso com o teste Shapiro-Franz. Então, estamos conhecendo o teste Shapiro-Franz, que é um dos principais testes de normalidade. O teste Shapiro-Franz aplicado na variável 1 quanto na variável 2 mostrou também não significância, ou seja, não evidências de rejeição da normalidade e, portanto, não há como descartar a hipótese de normalidade bivariada. Então, é um forte indicativo de normalidade bivariada das duas variáveis sob estudo aí no artigo do Royce, né, que estão sendo exemplificadas. Com aquelas todas ressalvas que normalidades marginais não indicam, não confirmam normalidade conjunta em hipótese nenhuma, porque normalidades marginais não garantem normalidades conjuntas, né, simultaneamente para todas as variáveis. Então, muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado da aula novamente. E na próxima falaremos dos pp-plots, que é o nosso segundo procedimento gráfico. E posteriormente, sim, falaremos do teste de Shapiro-Wilk. Até a próxima, então. Obrigado por assistirem.